A amamentação. Revelado as 5 maiores dificuldades das mães e como podem ser resolvidas. Isso mesmo, as mulheres passam por muitas provações quando o assunto é tentar amamentar seus bebês. As reclamações são muitas, mas todas têm solução. Vamos abordar aqui as 5 maiores dificuldades e como podem ser resolvidas a fim de oferecer ao bebê o acesso ao leite materno de forma tranquila. Quando vemos aquela cena linda de uma mãe amamentando seu bebê em seu lindo quarto, com um sorriso estampado no rosto, transmitindo a maior tranquilidade do mundo, pensamos que o aleitamento é algo simples e totalmente natural. Como se fosse um talento nato das mulheres, porém não é bem assim na realidade. As dificuldades, principalmente no início da vida do bebê, não são poucas. E, não, raro, várias mães desistem de amamentar por falta de apoio de informação. No Brasil, o tempo médio de amamentação exclusiva, ou seja, quando o leite materno é o único alimento oferecido ao bebê, é de 54 dias, sendo que a Organização Mundial de Saúde, OMS, é de 6 meses. Mas, como todo problema tem sua solução, através das experiências de outras mães, é possível saber as principais dificuldades e como obter ajuda. 1. Dor. Amamentar pode doer, sim, por vários motivos, que vão desde os bicos rachados aos seios muito cheios ou acúmulo de leite nas mamas. Acontece, normalmente, na época da apojadura, que é a descida do leite, pode até evoluir para uma mastite. A pega adequada é o segredo do sucesso, onde o ideal é que o bebê tenha a boca bem aberta e que o mamilo seja direcionado em direção ao céu da boca dele. A criança deve ser incentivada a pegar mais a parte de baixo da areola do que a de cima, associado a um bom fluxo de leite, proporciona que o bebê consiga retirar uma quantidade de leite adequada. Outro causador de dor é quando o bebê abocanha apenas o bico do seio, ou seja, quando ele não pega a areola corretamente, a mãe pode sentir dor nos mamilos. Ao mesmo tempo, se ele não consegue sugar bem, vai permanecer sugando por um longo período, agravando a dor. Os desconfortos intensos ocorrem principalmente durante as primeiras semanas, quando os seios ainda estão se adaptando à amamentação. Se a pegada for errada no princípio de tudo, vão ocorrer as fissuras e causar muita dor, principalmente nas mães de primeira viagem. Por isso, se atente na questão de se preparar melhor e de ajeitar a primeira mamada você mesma. Pegue a bebê, posicione direitinho e veja se a pega encaixou desde o início. Isso vai garantir uma amamentação tranquila até os 9 meses. Fique muito atenta a práticas antigas, como passar bucha nas mamas, cortar o sutiã para expor os mamilos, ou mesmo o uso de pomadas, não preparam as mamas para a amamentação, pois esses métodos vão causar um efeito contrário, podendo até prejudicar mais. Uma boa e segura orientação é tentar expor os mamilos ao sol quando vir buscar saber mais sobre pega correta, melhores posturas e livro-demanda, mas sempre deve-se procurar informações de qualidade. Contar com o acompanhamento de profissionais que possam conduzi-la durante todo esse processo, como um consultor de amamentação ou especialista em aleitamento materno. Grupos de apoio sobre o assunto também ajuda. O que fazer quando os seios estão rachados e doloridos? A principal atitude quando as mamas ficam feridas é avaliar o motivo que levou isso a acontecer e ajustar a pega o mais rápido possível. Evite pomadas, pois são contraindicadas de maneira geral, já que seu uso pode levar a obstrução de ductos e sensibilidade maior na região do complexo mamilo-areolar. O que fazer quando as mamas estão muito cheias, causando dor, prejudicando a pega do bebê e aparecimento de fissuras? É importante que a mãe esteja atenta no momento das mamadas. Caso as mamas estejam muito cheias, ela deverá realizar o que chamamos de ordenha de alívio. A mãe massageia as mamas e retira um pouco do leite, de maneira que elas continuem cheias, mas mais macias. Isso permitirá que a pega aconteça de maneira correta, com consequente eficiência na mamada, sem dor e com esvaziamento adequado dos seios. 2. Pouco leite. O pensamento da mãe em relação ao pouco leite é a principal causa de desmame precoce no mundo. Muitas mulheres ouvem que devem ter pouco leite ou que o leite é fraco, quando o bebê não para de chorar. Há algumas situações específicas em que a produção insuficiente de leite pode acontecer, como, por exemplo, a hipoplásica mamária, que é uma condição anatômica vinda de uma malformação congênita em que a mama não conseguiu se desenvolver adequadamente, ou a cirurgia de mamoplastia redutora, quando há remoção de tecido mamário, que impacta diretamente na capacidade de produção de leite. Mas podemos afirmar que não existe leite fraco. O que pode acontecer é um desequilíbrio causado quando o bebê não suga adequadamente, ou quando a livre-demanda não é respeitada, ou seja, quando se impõem restrições de horários para as mamadas, ou mesmo quando há o uso de bicos artificiais, chupetas, mamadeiras, bicos intermediários. Mas podemos afirmar que não existe leite fraco. O que pode acontecer é um desequilíbrio causado quando o bebê não suga adequadamente, ou quando a livre-demanda não é respeitada, ou seja, quando se impõem restrições de horários para as mamadas, ou mesmo quando há o uso de bicos artificiais, chupetas, mamadeiras, bicos intermediários. Por isso, o uso de bicos artificiais para bebês que estão em aleitamento materno exclusivo não é indicado. A dica é respeitar a livre-demanda e ficar em posições confortáveis, assegurando-se de que o bebê também esteja em uma posição que possibilite uma pega adequada, com sucção efetiva, ou seja, com a boca bem aberta, mamilo direcionado ao céu da boca, as mãos da mãe apoiando a mama longe da região da areola para que não fique disponível apenas o bico para o bebê. O ideal é que mãe e bebê tenham sossego e privacidade para se conhecerem e aprenderem juntos sobre a amamentação ao mesmo tempo. A mãe deve ter ajuda para sentir-se tranquila e confiante no processo de amamentar. Nesse momento, contar apoio dos familiares e companheiro é fundamental para uma amamentação tranquila e eficiente. Os cuidados que envolvem a casa, alimentação, compras de supermercado, reforços positivos e tudo que envolve o entorno para que a mulher possa ter condições tranquilas de cuidar do bebê e de si são bem-vindos.
Quando é identificada a diminuição da produção láctea, é importante lembrarmos da principal regra da amamentação: quanto mais o bebê mamar, mais leite será produzido. A mãe deverá passar a oferecer as mamas mais vezes, com intervalos mais curtos, e pedir auxílio para seu pediatra e/ou consultor de amamentação para otimizar esse processo. A livre-demanda é uma solução neste caso, pois ajuda a restabelecer o ritmo adequado, uma vez que o bebê estimula as glândulas mamárias inúmeras vezes ao longo do dia. 3. Bico invertido. Ter o bico do seio voltado para dentro pode dificultar a pega, o bebê não consegue sugar e puxa o seio com mais voracidade e a mãe, então, pode precisar de ajuda para conseguir formar o bico. O erro mais comum é recorrer deliberadamente, sem auxílio responsável de profissionais, às conchas e bicos de silicone, o que pode atrapalhar ainda mais o processo. Na experiência de algumas mães, o que fez a verdadeira diferença foi ajustar a posição da mamada no bico invertido, com relatos de que era mais fácil amamentar com o bebê em posição invertida, com o pé virado para as costas. Os mamilos planos ou invertidos não impedem a amamentação. Nos primeiros dias, poderá ser mais difícil para o bebê manter a pega, mas é possível ajustar a postura, colocar o bebê bem próximo ao corpo da mãe e usar recursos e massagens para tentar protruir, fazer ir para frente, os mamilos. Mas, calma, se você ainda está grávida e acha que poderá ter dificuldade por conta do bico, por enquanto não há o que fazer. Assim que o bebê nascer, o contato precoce com o peito, logo após o parto, o estímulo constante da amamentação e fazer uma prega com a mão na mama, são atitudes que podem ajudar o bebê a pegar corretamente o seio. 4. Falta de informação. Ao longo dos 9 meses da gestação, não são todos os futuros pais que se preparam para a amamentação. O parto parece algo mais urgente, e é justo, porém muitos perdem tempo e oportunidade de se informar, preocupando-se somente com o externo, como o preparo de enxoval, quarto e reformas. E mesmo aqueles que buscam, muitas vezes, não sabem a quem recorrer, encontram orientações erradas, insuficientes, em desuso. Quando a gestação é a primeira, o casal tende a sofrer com despreparo, principalmente na fase de amamentação. Muitos relatos de bebês que perdem peso devido a longas dormidas causam uma alimentação errada, já que o período deve-se bem menor na alimentação do leite ao bebê, independente se está dormindo, e isso muitas mães não sabem. Outros são questões de achar que o bebê mamou pouco e intercalar com mamadeira, ou achar o contrário, que mamou demais e dar chupeta. São muitos casos assim que são contados pelas mães. O conselho sempre é procurar ajuda corretamente, como um consultor de amamentação ou um profissional especialista em aleitamento materno. É fundamental para a preparação da família neste momento tão marcante, que é a chegada de um bebê. Estes profissionais conduzirão os pais para grupos de discussão, oferecerão materiais e apoio inclusive em redes sociais, e as informações são passadas com segurança e responsabilidade. Hoje existem diversos grupos de apoio à amamentação e cursos de gestantes, oferecidos por hospitais e maternidades, grupos de amamentação, encontros de casais e gestantes, entre outros. Com a tecnologia, muitos destes encontros acontecem de forma virtual. 5. Falta de apoio e críticas. Amamentação e parto são temas que facilmente causam divergências e sempre evoluem para brigas, sobretudo quando há falta de informação. Se o casal está seguro e embasado com informações precisas, fica mais fácil avaliar de maneira correta os fatos. Por isso, ler livros sobre amamentação e buscar fontes confiáveis em cursos são boas alternativas para se preparar para a chuva de palpites que, acredite, vai chegar. Pense realmente em contratar a visita de uma consultora em aleitamento, já que alguns convênios médicos até oferecem o serviço e hoje é possível pedir ajuda em bancos de leite e postos de saúde. É bacana ter um pacto com o companheiro, para conseguir ter seu período de adaptação com o bebê respeitado pelo mundo exterior, deixando o mínimo de visitas curtas, enquanto a amamentação está entrando em uma rotina agradável à mãe. De preferência para visitas que sejam úteis, ou seja, alguém que vá para ajudar com os cuidados da casa, fazer uma comida, levar marmitas prontas, passar roupas, etc. Uma dica importante a se dizer: usar as redes sociais de maneira controlada para não cansar. Recorra a recadinhos em redes sociais, pedindo privacidade. Não tenha receio em dizer que comentários não são bem-vindos, principalmente os não solicitados. A maternidade precisa de menos julgamentos e mais apoio.